Olá, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do AlineCast. E hoje vai ser muito, mas muito legal. Vocês vão conhecer uma figuraça chamada Nelson Filho, mais conhecido como Nelsinho. Por aí vocês já imaginam o babado e o agito que vamos trazer aqui, porque ele tem uma das vozes mais conhecidas de Mossoró, região, quiçá do Brasil. Daqui a pouquinho vocês vão conhecê-lo aqui um pouco mais, na verdade, porque a gente traz aqui histórias inspiradoras, histórias que vão fazer a gente, né, refletir um pouco mais, trazer leveza, o que é muito importante para a nossa existência. Aproveitando, já pedindo para você curtir, comentar, compartilhar esse programa para que o YouTube entenda que é um programa bacana, que precisa ser recomendado para o mundo inteiro, porque é muito importante que você esteja aí junto com a gente e a gente, claro, junto com você. Estamos com o patrocínio da Retina Oftalmologia, também do Atacadão Mossoró, no apoio da Empório Mid, também da Madame Dandinha e Be-Hair Spa. Vamos trazer o nosso episódio 40 do AlineCast de hoje com o Nelsinho Filho. Maravilhoso. Ele tem, assim, uma energia leve, brilhante. A gente estava comentando aqui em off, né, que é bom quando a gente recebe convidados que trazem essa leveza, essa energia. E, Nelsinho, a gente já começa sempre perguntando como é que a pessoa se enxerga, se vê, né? Como é Nelsinho para Nelsinho, ou Nelson Filho para Nelson Filho, como é que você se vê? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu sou seu fã, gosto muito do seu trabalho. Às vezes a gente não tem a oportunidade de dizer, mas chega um momento que a gente consegue falar isso. Que coisa boa. Acho que você é uma pessoa extremamente inteligente. Obrigada. Uma pessoa comunicativa. E aceitei o seu convite justamente por isso. O que é que a Aline quer comigo? E me perguntei, o que a Aline quer comigo? Eu tão sossegado em casa, quieto, e a Aline me chama para gravar um podcast. Eu digo, vamos lá, porque ela não pode me botar numa saia justa. Eu que posso botar ela numa saia justa. É verdade, é verdade. Né? Então, eu digo, vamos lá, vamos enfrentar. Aline, eu me vejo como uma pessoa normal. Entendeu? O que seria um parâmetro normal para Nelsinho Filho? Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente tranquila. Sim. Né? Sou uma pessoa muito comunicativa. Sim. Eu gosto de conversar, gosto de ouvir, gosto dessa leveza que você falou. Claro que todo mundo tem problemas, todo mundo enfrenta dificuldades, hoje mais, outros menos, mas eu procuro não fazer daquela dificuldade um obstáculo. Eu não sou uma pessoa que reclamo da vida. Eu acho que eu tenho o que eu busquei. Eu fui buscar o que eu tenho. Se eu não tenho mais, é porque eu não fui atrás, é porque eu não busquei. Então, assim, eu sou muito feliz com a minha condição de vida, com as minhas escolhas, com as minhas opções. E eu costumo dizer uma frase que um amigo meu célebre me disse: eu não devo nada ao passado. Eu fiz tudo o que eu queria na minha vida. Eu estou perto de completar 60 anos de idade e fiz na minha vida tudo o que eu queria na época que eu queria, na época certa. Quando quis, fez. Quando eu quis, eu fiz. Claro que por trás de mim sempre existiu uma base muito sólida, que é a minha família. Sim. Entendeu? Sempre me deu aquela... Eu não vou dizer aquele apoio, porque tem coisas que eles não me deram apoio, né? Mas eu fiz. Compreendo. Mas mesmo assim eu fiz. E sempre tive o respaldo de fazer, sou uma pessoa que me divirto com tudo. Eu assisti um dia desse um programa de Jô Soares, uma coisa bem antiga, que foi entrevistada Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues. Eu amo essa entrevista. Pronto, então você recorda disso. Eu amo essa entrevista. Nair Belo contou uma história muito engraçada de um velório. E alguns amigos meus
Quando tem um velório de alguém conhecido ou de um Deus. familiar, que me vê lá, já não me chega nem perto de mim. Ou já sai pela outra Entendeu? porta. Ou já sai, ou faz assim, dá com a mão, de longe. Com Entendeu? óculos escuros de Pois preferência. é, mas não é que eu vou para um velório falar, mangar. Não. Mas eu não vou para o velório com aquele peso em cima de mim. Ai, não, claro que é um momento de dor, é um momento de dificuldade, mas eu às vezes procuro levar leveza para aquele grupo, Sim, entendeu? sim. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa que procuro realmente estar nos ambientes e fazer daqueles ambientes em que eu estou presente um momento agradável, um momento bacana, um momento de pessoas que conseguem confraternizar, e seja onde eu estiver. Eu sou assim em todos os lugares, inclusive às vezes na minha casa, que às vezes é um ambiente diferente da rua, mas às vezes dentro da minha casa, para você ter uma ideia, uns 15 dias atrás eu estava dormindo e simplesmente despencou um armário da cozinha, Eita. quebrando todas as louças Vixe. que tinham na minha casa. Ai, meu Deus. Isso, 11 horas da noite, eu moro num prédio, num edifício, no quarto andar, mas foi uma pancada tão grande que você jurava que estava assim... O prédio estava caindo. O prédio estava caindo. Aí eu acordei, qualquer pessoa normal diria, meu Deus, acabou minha louça, destruiu tudo. Eu olhei para aquela tragédia, assim, Doméstica. material, né? E eu apenas olhei e disse... A minha mãe acordou assustada, o que foi isso? Meu Deus, minha louça. Eu disse assim... Aí vai, ainda bem que não foi em cima de mim. E fui dormir, entendeu? Amanhã a gente cata os cacos de ver do que tem tiver. coisas na vida que a gente tem que aprender. Notícia ruim, depois de 5 horas da tarde, não adianta você dar, porque não vai resolver. Não adianta. Ou você dá notícia ruim até 5 horas da tarde ou espera para outro dia. E por que até 5 da tarde? Porque eu lhe dou uma notícia até 5 horas da tarde. 6 horas é hora de jantar. 7 horas começa a novela. 8 horas você quer dormir. Aí você fica, a notícia ruim de 7 horas. Aí você começa a se lembrar. Aí vai tomar um remédio para dormir, porque você não consegue dormir. 10 horas, e a notícia ruim na sua cabeça. Minha Você nossa. passou a noite inteira acordada com uma notícia ruim que você não vai resolver. Tô Se for entendendo. uma doença, você não é médico. Se for uma morte, você não vai para lá. Se for uma briga, piorou. Você não vai resolver. Então, notícia ruim se dá até 5 horas da tarde. Se não deu até 5, deixa para dar no outro dia de 7 horas da manhã, quando você acordar. Brigou com seu marido, brigou com seu namorado, ou faz as pazes até 6 horas, a hora do jantar, ou deixa para fazer as pazes no outro dia. Agora, não durma com raiva. Entendeu? Amor, amanhã a gente resolve. Mas a gente tem que aprender que a vida tem que ter leveza. Você tem que ter o jogo de cintura, seja em todas as situações, em todos os momentos, seja com pai, seja com filho. A gente estava até conversando sobre filhos, né? Sim. O meu já é um homem, tem 39 anos, mas a gente tem uma neta que está com 6 anos. Então a gente vê ela chega em casa, vovô, não sei o quê. Eu não sou bonita, linda. Maravilhosa. Maravilhosa. E assim, eu acho que é isso. Eu procuro viver de uma forma agradável, de uma forma suave. Adoro. Eu acho chique. Olha, a gente entrevistando no telefone, tocando. Eu adoro. Missa. Aqui a foi gente, um alarme. Foi um alarme. Eu acho muito chique, eu não vou mentir. A gente tá numa coisa bem importante no telefone, toca, desconcentra a gente. Mas aquele faz parte, tá ali naquele momento. Entendeu? Não tem como. Não tem como você não achar graça. O padre está num sermão concentrado. Aí uma mulher esqueceu o telefone altíssimo. Aí o telefone toca, a pobre fica desorientada, querendo baixar o celular, não consegue. Ela perde a missa todinha. Com aquela tensão, né? Eu vou mentir, eu acho chique. Eu acho chique, a pessoa, o telefone tocou. Mulher, relaxa, o padre vai entender, o povo vai entender. Acontece. Acontece. E a gente tem que ser assim. Bora pra frente. Vamos embora. Carro passa, o carro do lixo passa uma vez por semana. Levou. Não levou, fica para levar a próxima semana. Por falar em carro do lixo, estava umas dificuldades aí pelas cidades, né? Mas vamos para frente. Todo canto. Vai dar certo, vai dar certo. Vai.
Essa é uma pitada de Nelsinho Filho. Aquele velho ditado, o que não é remediado, remediado está. É. Você não consegue consertar agora. Isso é uma verdade, no final das contas, é uma verdade. Adianta a gente se estressar hoje em dia com o mundo que a gente está vivendo. Não, é para morrer no outro dia. Aline, eu sou um privilegiado. Amém. Porque eu atravessei uma geração que modificou a vida de muita gente. Verdade. Né? Eu acompanhei a caligrafia, eu apanhava para aprender a escrever, e não eu aprendi até hoje. Eu apanhava para decorar a tabuada. Oh, meu Deus. Eu apanhava para estudar e apanhava para comer. Socorro. Hoje existe o Monjaro, que você não come mais sem precisar apanhar. Existe o Chat GPT, que você não precisa de tabuada, não precisa de nada. A internet. E existe o WhatsApp, que é o maior meio de comunicação que a gente tem hoje. É revolucionário. É revolucionário. As pessoas dizem assim, como é que a gente conseguiu viver sem isso até hoje? Né? Então, eu atravessei... Quando eu acho que eu fiz 18 anos, meu pai disse assim, eu quero viajar com vocês. E nós viajamos até Salvador, de carro. E meu pai, a cada cidade que chegava, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E a cada cidade que chegava, quando a gente queria ir para um canto, meu pai pagava um taxista, o taxista ia na frente e a gente ia acompanhando atrás. Hoje não precisa disso, hoje você tem um GPS, que é uma maravilha, né? E a gente tem que aprender a conviver com essas coisas, com essas mudanças, com essas tecnologias. Hoje eu não sei mexer no celular. Minha neta de 6 anos é quem vem. Vovô, deixa eu atualizar. É desse jeito. Mamãe também é desse jeito, com a Alice Beatriz. Eu acho lindo. É maravilhoso. Olha, minha gente, Nelsinho tem muita história, viu? Vai dar tempo não, uma hora... Acho que você sabe quem é o advogado Marcos Araújo. Sim. Ave Maria, admirável. Diz que tem que escrever eu tenho que escrever um livro. Você tem que escrever Porque um livro. eu já fiz o filho, já plantei várias árvores, só falta agora o livro. Pronto, então vamos já tem umas memórias agilizar guardadas. Isso aí. Você vai aqui, Chat GPT, assim, faça um texto assim. Aí ontem, ele vai uma amiga faz. minha, eu mandei essa história brincando com uma amiga minha ontem, ela disse assim... eu acho que o seu livro não teria só um capítulo, um livro, teria que ser uma trilogia, porque é tanta história. E realmente, às vezes, quando eu bato assim, eu sou da época, né? Não sou tão velho, gente, mas a gente mas tem está vivido. Né? Tá vivido. E a gente imprimia as fotografias em Kodak, e a metade do filme vinha queimado, você tinha ódio. É um diabo. Eu paguei R$20, ainda vou ter que imprimir de novo e os filmes são queimados. Hoje em dia não queima filme, Ai, né? Jesus. Então, só o povo que se queima mesmo, né? Só o povo que se queima de besta. De besta. Porque eu não tenho minha vida para ser queimada. Não. Então, tranquilo. Vivendo aí na tranquilidade de saber quem se é e fazer o que quer fazer. Isso é muitíssimo importante e nem todo mundo tem essa personalidade tão forte e tão firme quanto você. Quando chega, assim, problemas, né, seus amigos, suas amigas chegam e dizem assim, Nelsinho, tal coisa, tá acontecendo isso, meu casamento, minha filha, meu filho, meu trabalho. Como é que você tem essa parte do conselheiro, do terapeuta? Como é que funciona para você? Quando eu falei que eu sou um privilegiado, graças a Deus, eu tenho uma família muito composta. Graças a Deus, eu tenho um pai com 83 anos, uma mãe com 82. Maravilha. Eu tenho um filho com 39 anos, eu tenho uma neta, eu tenho tias, eu tenho um irmão, eu tenho sobrinhos, eu tenho 5 sobrinhos, cada um numa etapa da vida. Então, eu sou uma pessoa que tem muito exemplo dentro da minha família, né? Eu costumo trabalhar com uma coisa quando ela chega para mim. Eu não sofro por antecipação, não sofro depois, eu resolvo ali. Se eu não puder resolver, eu digo, não consigo, passo para outra pessoa. Já trabalhei em muitas áreas na minha vida. E hoje trabalho numa área que eu nunca imaginei, que é a saúde. Entendeu? Então, assim, eu procuro resolver as coisas
exatamente quando elas chegam para mim e da forma que elas chegam. Se eu preciso de um conselho, eu sei, eu vou lá dar um conselho. Se eu chegar para não souber dar um conselho, eu digo, não sei dar um conselho. Eu disse há um tempo desse, um amigo meu, ele chegou com assim, aquele peso na cabeça, que estava muito angustiado, que não sei o quê. E eu escutando. E quando terminou, ele chegou, desabafou e falou, aí ele disse, e aí? Aí eu disse, e aí o quê? Você quer que eu dê uma solução para o seu problema, né? E ele disse, você não vai dizer nada, não? Eu disse, eu escutei você, eu sou um bom ouvinte. Estou escutando você. Aí ele, muito revoltado, ele disse, você não presta nem para dar conselho. Aí eu disse assim, atrevido. Conselho a gente não dá. A gente, às vezes, diz uma experiência que a gente viveu, uma coisa semelhante, mas é muito complicado você dar um conselho a uma pessoa. Porque, às vezes, marido e mulher, o conselho não serve. Pai e mãe, o conselho não serve. Verdade. Então, conselho é uma coisa muito complicada. Se opinar na sua vida é muito mais difícil. Eu posso chegar a dizer, Aline, você tá tão bonita, loura, mas você morena é um show. Aí você vai lá assim, tia, tá com inveja do meu cabelo, que é louro. Esse é um despeitado. Então, assim, é muito difícil você dar uma opinião, você entrar na vida de uma pessoa. Existem amizades que você até consegue, vai lá, mas não é uma coisa fácil. Então, eu procuro muito ser convocado, ser chamado, né? Ser querido ouvir. E às vezes a gente consegue, outras vezes você realmente não consegue. Você já passou por situações, imagino eu, que você quis essa pessoa para lhe escutar. Quem era que você procurava ou quem é que você procura para ter essa escuta? Eu tenho um ciclo de amizades muito grande, graças a Deus. Eu tenho amizade com muita gente e muitas pessoas em diversas áreas. Eu tenho amizade com um determinado setor de pessoas, eu tenho determinado com outro tipo de amizade de pessoas, eu conheço muita gente, como eu disse a você, eu já trabalhei em várias áreas. Sabe de muitas histórias. Eu conheço do dono do banco ao dono do cabaré. Adoro. Eu conheço a mulher de rua da mulher da alta sociedade. Qual é seu signo? Entendeu? Escorpião. Caracoles. Com um agravante. Eita. Eu nasci dia de finados. Eita. Enlaçado. Uhum. Então eu vim ao mundo para deixar minha marca. Entendeu? E já tem deixado. E já tenho deixado. Faz, né? Quase 60. Quase 60. Que é muito pouco tempo. Mas também não vou dizer a data, não. Até isso, o povo a minha história se confunde muito. Por quê? Eu fui uma pessoa que sempre gostei de festa de aniversário. Desde pequeno. Minha mãe, desde 1 ano de idade, minha mãe fazia meu aniversário, minhas festas. Ah, mas sua mãe é bem mãe, né? Minha mãe é bem mãe mesmo. Minha mãe é mãe. É aquela mãe que agarra, que abraça, que acolhe, que puxa, entendeu? E diz assim, você é meu filho, né? Minha mãe até hoje em dia, minha mãe tem 80 e poucos anos, eu chego em casa, ela diz, vai pra onde? Estava onde? Que horas vem? Mamãe, né? Eu nem fui ainda, a senhora quer saber. E eu moro com ela, então hoje eu moro com minha mãe e com meu pai, graças a Deus, amém. Entendeu? Então assim, eu tenho um ciclo de amizades muito grande. E dependendo da situação... Você já recorre. Não tenho nenhum problema de chegar, Padre Charles Lamartine, acha muito engraçado, que toda vida que eu chego perto dele, eu digo assim, quero me confessar. Porque quando eu olho para o padre, eu já digo assim, tem um problema para me confessar. E o padre diz assim, você tem muito pecado. Eu digo, tenho, até o senhor tem, imagine eu. Né? Então, assim, eu sempre procuro conversar com as pessoas, dependendo da situação que seja. Entendi. Às vezes... Você tira uma dúvida ou você tira uma questão com a secretária da sua casa, que você muitas vezes diz assim, não, fulano não entende disso não. Mas eu, às vezes, converso com a secretária e ela... Dá uma ideia. Dá uma ideia,
Entendeu? Desse eu fiz jeito. uns vídeos umas vezes com uma secretária da minha casa. E foi um sucesso. Ela era um sucesso na internet, entendeu? Porque, exatamente, eu procuro focar na pessoa, no momento, dependendo da situação. A gente vai procurando aquela pessoa certa, aquela pessoa no momento adequado. Nelsinho, você, ao longo da vida, a gente sabe que nas outras épocas, hoje é porque parece que está tudo amplificado, está tudo muito mais forte. Mas antigamente tinha bullying, que não era bullying, né? Era qualquer outra coisa, menos o bullying. A palavra não era essa. Era de bullying, mas né, ficou o bullying. Isso. E tinha, enfim, as chacotas, as coisas. Você passou por essa fase? Sim. Como foi que você... Porque assim, muita gente, né, diz assim, você sofreu bullying. Eu sofri bullying. Sofri. E a gente conseguiu superar tudo isso. Como foi que você superou essa etapa da vida, né? Infância, adolescência. E como foi que você chegou lá? Você sempre teve essa personalidade bem assim, tipo... O que você está dizendo? O que de mim? Ou você sofria de alguma forma? Aline, eu sofri muito. Porque naquela época, tudo era muito agressivo. E não existia a rede de proteção que existe hoje. Sim. Porque hoje você chama uma pessoa de gorda, gordofobia. Gordofobia. Na minha época era, aquele gordo que vai passando ali. E as pessoas apontavam o dedo. Era uma referência, Era né? uma referência. Se você... o próprio homossexualismo, na minha época, era uma doença. Era uma doença de uma coisa pejorativa, de uma pessoa que estava fazendo mal à sociedade. Hoje é inclusão, hoje é todo mundo de bem, todo mundo legal. Então, assim, sofrer... para você ter uma ideia, na minha época, os homens eram obrigados a jogar futebol. Porque quem não jogasse futebol não era homem. Naquela época. Eu joguei queimado, viu? Eu brinquei de queimado no colégio. Eu desafiava o povo. Eu juntava um grupo das minhas, vamos jogar queimado. Porque eu não me incomodava. Eu nunca me incomodei. Se me chamava disso, se me chamava daquilo. Eu sempre soube muito cedo o que eu era, o que eu queria ser. Como ia acontecer, não era problema meu, era o problema da vida. Agora, nunca apanhei na rua e não devolvi. Sempre devolvia. A bofetada que eu levava na rua, eu devolvia na rua. E meu pai dizia muito isso. Se apanhar na rua, chegar em casa, apanha de novo. Oxe, vou dar agora. Em quem bateu em você. E quem bateu... Isso até hoje. Bateu e me levou. Mesmo que muitas vezes a pessoa tenha até razão. Mas eu sei chegar e sei pedir desculpas, e sei dizer, eu errei, eu fiz isso, mas não deixo que as pessoas subam em mim, seja por motivo qual for, quem quer que seja. Enfrentei bullying, enfrentei preconceito, eu era uma pessoa que tinha 100 e tantos quilos, eu sou reduzido, e quando eu era gordo, todo mundo dizia assim, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, eu tinha um rosto muito bonitinho. Aí o povo dizia assim, tão bonitinho, mas o bucho não tem tamanho. Oh, meu Deus. Aí hoje o povo olha assim, tá tão feio, mas tá tão magro. Quando eu me operei, amenizando, quando eu me operei, a minha psiquiatra chegou para mim e disse assim, quando eu me operei da redução, ela disse, qual é o seu objetivo com essa redução? Aí eu disse, doutora, eu quero passar na praia com uma sunga de 2 dedos e escutar alguém dizer assim, a cara não, mas o corpo, aí eu estou satisfeito. Então, eu nunca deixei que as opiniões, as palavras externas, seja de que tipo for, elas me menosprezassem. Bullying sofri, apanhei, chorei, dormi no travesseiro com a cabeça, né? Chorei na porta do guarda-roupa, eu adorava chegar em casa. Dramático. Ao extremo. Ator. A Globo, sou um ator. a Globo não sabe o que ela perdeu.
Porque eu fazia... Ainda há tempo. Quem era fazer o papel de Odete Reutemann agora era eu. Porque eu fazia um drama que você não tem... Até hoje. Adoro. Eu sou drama. Eu, quando arranjo um paquera, um amor, alguma coisa, que a primeira característica que a pessoa descobre em mim é isso. Você é dramático, né? Eu digo que sou. Não nego. E adoro ser assim. E adoro fazer o personagem. Eu gosto de fazer o personagem. Eu gosto de fazer o drama. E para tudo. Às vezes acontece uma pessoa leva uma queda, uma coisa boba, né? E eu digo assim, é agora. Eu vou interpretar agora. Então eu recebo aquele personagem e faço aquele drama. Muitas vezes até o drama ele vira uma comédia. Com certeza. Porque o professor termina achando graça daquela cara, daquele espanto que eu faço, entendeu? Bem mexicano. Tem uma cena engraçada que aconteceu uns 4, 5 anos atrás. Um cara bateu no meu carro e quando ele ele bateu na traseira do meu carro. E quando ele desceu com aquela fúria que ia assim... Ele que estava errado, mas ele desceu com a fúria grande. Toda razão. Né? Toda razão. E quando ele Valeu, entrou, João já botou o celular tirou o celular do silencioso. Levar um áudio. Agora apagou as luzes do podcast. Daqui a pouco ele derruba essa porta, né? Não? Falta mais nada. Enfim. Não foi programado, eu juro. Foi não. Eu juro que não foi programado. Não. E João parece que pesa a barra, né? Pesa a barra. João pesa a barra. João não deve ser fácil, não. E chegou, e ele desceu com aquela fúria do carro e tal, e bateu no carro, e já chegou assim, bem valente. Eu disse assim, meu amor, tenha calma. Que meu amor? Só de meu amor é essa? Eu digo, você está muito agressivo, não precisa dessa agressão. Entendeu? A vítima aqui fui eu. Só que eu estava me roendo por dentro. Amassou meu carro, bateu. É todo aquele problema. Mas eu fiz um drama que quando chegou um determinado momento, que eu vi que ele não ia amenizar a situação, estava ficando, não perigoso, mas ele estava ficando muito agressivo. Eu simplesmente tirei meu óculos, aí joguei no banco do carro. Isso não é brincadeira, não. Eu estou falando a verdade. Não, joguei o óculos no banco do carro e desmaiei. Eu caí, eu provoquei esta queda. Ali eu caí no asfalto, no calor de 11 horas de Mossoró. Adoro. Caí, e quando caí, ainda fiz assim aquele, como se não fosse tornar, desmaiar. Eu com o olho aberto e o outro fechado, olhando para a cara do homem. Em 2 minutos o homem virou uma seda, me botou dentro do carro, me perguntou qual era o hospital que eu queria ir, que iria me levar, pagou o serviço do carro. Meu drama salvou o meu dia. Entendeu? Então, se ele tiver assistindo, eu estou lascado, ele vai me pegar lá fora. Vai ser aquela história, vai me pegar lá fora. Ai, meu Deus. Então, assim, eu gosto de um drama, como gosto da comédia, como gosto de uma tragédia, uma coisa assim, um filme muito trágico. Gustavo Rosado, seu amigo, devia trazer você para os teatros para fazer os movimentos. Lutou muito. E você não quis. Eu costumo dizer uma coisa. Ah, meu Deus. A gente, às vezes, nasce no canto certo, mas puxa pelo lado errado. O Gustavo mesmo me disse uma vez, se você tivesse nascido filho de Sandra Elalli, a desembargadora Sandra Elalli, e o marido dela, não me lembro do nome da galera, quem fazia sucesso hoje não era a Marinella Elalli, não, era você. Era. E eu tenho uma mãe que gosta de palco, mas as circunstâncias da vida não me deixaram ir além. Compreendo. Entendeu? Acho bonito, gosto, vou, participo, prestigio, mas chegou um momento da vida em que eu disse assim, eu acho que eu não deu certo, não era para mim ir para o palco, não era para mim subir. Né? Não concordo não, mas tô aceitando, tô respeitando. Mas existe aquele ditado que diz, nunca é tarde. Nunca. Tá vivo. O caminho tá aberto. Quem sabe eu não vou fazer sucesso daqui para frente. Não é? Né? Ari Fontoura tá aí, Tony Ramos tá então. aí, e fazem sucesso, né? Já com uma certa idade. Vamos ver. Então. Eu estou aberto a todas as possibilidades. Isso é muito importante. O que aparecer, não apareceu ainda a oportunidade
que eu acho que deve aparecer. Mas ela vai chegar. Eu não tenho dúvida que vai chegar num determinado momento certo, na hora certa. Adoro! Né? Inclusive, eu já fiz televisão, programa de entrevista, já fiz rádio, já fiz algumas coisas nesse sentido, e acho que o momento vai chegar. Não sei quando, não sei qual é o momento, e espero que chegue. Espero que chegue porque eu gosto, faz parte. Às vezes eu tô na frente da televisão, às vezes eu faço a Ana Paula Arósio. Sabe como é a Ana Paula Arósio, né? No auge do sucesso, sumiu, desapareceu, ninguém achou mais ela. Foi. Né? Aquilo era um talento, mas sabe-se as razões. Se escondeu, né? Total. Enfim, vamos lá. E tem tudo. Na nossa visão. Nossa visão eu acho que Deus me presenteou com uma coisa muito boa na minha vida, que é o bom humor. Não, você é maravilhoso. Eu tenho muito bom humor. Eu sou uma pessoa que as pessoas gostam de estar presentes comigo, justamente por isso, porque eu torno um ambiente leve, agradável. Eu gosto de rir, eu gosto de brincar, eu gosto de às vezes, dizer assim, menina, olha aí quem chegou agora, fulano de tal, não sei o quê. Mas não é aquela conotação de pessoas maldosas ou de pessoas perigosas ou de pessoas que jogam energia pesada em cima de você. Eu gosto de divertir os ambientes e de agradar as pessoas. A sua fama é essa mesmo. Eu luto muito para isso. Sua fama é essa mesmo. Eu pratico muito isso. Muito bem. Pratico bem. Você puxa quem, hein? Minha mãe. Porque meu pai minha mãe seu pai é mais contido. Meu pai é mais sério, mais centrado, mas minha mãe tem uma energia de diversão, de alegria. A minha família, por parte de mãe, são Menezes. Existem algumas tias, umas não estão mais aqui, estão em outro plano. Eu tenho uns primos que eles têm umas tiradas assim engraçadas, sai com umas coisas engraçadas. Mas assim, a fama do só sua. Sou eu. A fama sua. É minha. Abraçado pela fama. Abraçado pela fama. Como fui já e ainda sou até hoje. Maravilhoso. Às vezes eu chego no supermercado, a mulher diz assim, essa voz, eu estou conhecendo essa voz de algum lugar. Essa sua voz, eu me faço de doido. Eu digo, não sou eu não. Mas eu já sei o que ela quer dizer. Né? Aqui, a gente teve um caso aqui. De Edna, que disse que escutou seu áudio. Escutou meu áudio. Vamos chegar nos áudios, nos famosos áudios de Nelsinho. Mas antes eu quero falar da Retina Oftalmologia, do Dr. João Paulo Félix e toda a sua equipe, que faz toda a diferença na nossa saúde ocular. Vamos ouvir e ver o recado que o Dr. João Paulo Félix tem hoje pra gente. Roda aí. Algumas pessoas queixam de dificuldade para enxergar à noite ou em situações que tenham menos luz. Isso pode estar relacionado com a retinose pigmentar. Retinose pigmentar é uma doença genética e degenerativa. Essa doença ela atinge a retina e é caracterizada pela perda progressiva das células fotorreceptoras, os cones e bastonetes. Resulta em uma cegueira noturna, também chamada de nictalopia, e perda de visão periférica, chamada visão de túnel. Geralmente é hereditária e pode causar cegueira na idade adulta. Como tem aspecto familiar, pode existir casos semelhantes na família. A doença ela não tem uma cura definitiva, mas tratamentos com lentes especiais, suplementação, pesquisas em terapias gênicas podem ajudar a gerenciar o controle da doença. Então, Dr. João Paulo Félix e toda a equipe da Retina Oftalmologia está esperando por você, por mim, para que a gente possa cuidar cada vez mais e melhor da nossa visão. A Retina Oftalmologia você encontra no Instagram com esse @ né, a Retina Oftalmologia, e também Dr. João Paulo Félix. E lá você vai ter cirurgias, consultas, exames, enfim, todo o aparato necessário para a nossa visão. Retina Oftalmologia fica ali na West Clinical. E aqui a gente está com o Nelsinho Filho, ele que arrasa, não só pessoalmente, mas também com áudios. Mas antes da gente chegar no áudio, a gente quer saber como foi essa história do seu menino. Quando foi que surgiu a história de ter um filho? Como foi que foi essa história? Que hoje tem não só o seu filho, mas uma linda neta. Que você é louco, apaixonado por ela.
eu sempre dizia a mim, desde quando eu me entendi de gente, que eu queria ser pai. Não sabia como, mas eu queria ser pai. Meu filho foi uma bênção, uma bênção. É um homem que só me dá alegria, que só me dá orgulho. Coisa linda. É um homem que cresceu, entendeu? Não constituímos família. Nós somos... eu não constituí família com ele. Ele foi criado muito tempo pela mãe. Depois ele vinha passar muitas das férias com a gente, com a minha família. Minha mãe é a mãe dele, a segunda mãe dele. E assim... como todo casal que não convive junto, existem as dificuldades, sim, né? Sim. Existe aquele convívio que não é intenso, sim, mas é forte. Sim. E uma ligação de pai, filho e mãe e filho é uma ligação tão extrema e tão forte que você sente, não é num determinado momento da sua vida, é a vida inteira. É a vida inteira. A vida inteira. Verdade. Então, assim, ele hoje é um homem que já é pai, né, casado, graças a Deus, é um empresário muito bem sucedido no ramo dele. E, às vezes, eu olho para trás e eu digo assim, meu Deus, como eu, obviamente, a mãe dele, a minha mãe, a família toda, conseguimos fazer isso. Porque ele é um Amor. cara que e ele é um cara extremamente leve, extremamente simpático, extremamente dado, educadíssimo, gentilíssimo. Todas as pessoas dizem assim, seu filho é uma maravilha, seu filho é um espetáculo. E é muito lindo você ouvir isso, é muito bacana você ouvir isso, sim. né? E muita gente chega para mim e diz assim, como foi que aconteceu? Você não casou, você não constituiu família. Eu digo, mas você queria um filho, queria ser pai. E Deus coloca as pessoas na sua vida na hora certa. Sim. Eu fui pai com 19 anos de idade. Que bacana. Na minha época, 19 anos de idade, todo mundo queria curtir, queria boate, queria vibe, eu queria também, mas eu fui pai naquela época, entendeu? E eu lembro que quando ele nasceu, eu olhava assim para o meu filho e dizia assim, meu Deus, e agora? Começa a responsabilidade. Mas Deus foi colocando tudo no canto certo, no momento certo, na hora certa. E está aí. Hoje está aí, é um homem assim apaixonado pela família, apaixonado por mim, pela minha mãe, vive muito bem, é um profissional da área de saúde, é psicóloga, é empresária psicóloga, a esposa é dentista. Então, assim, vive uma vida muito boa. E, graças a Deus, eu tenho participação nisso. E a neta? Ave Maria, minha neta é uma bênção. Com todas as letras maiúsculas. Todas as letras, ela veio de encomenda. Veio vovô todinho. É uma espoleta. Ela é a minha continuação. Oh, meu Deus. Porque é linda, é bonita, é simpática, é exibida. É atriz também? Atriz, adora. Foi para Tibau, o Circo Fuxiquinho, ganhou o primeiro lugar com moças grandes, dançando. Eita. Adora se apresentar, adora um palco, adora um teatro, adora se fantasiar, que eu amo me fantasiar. Então, Vixe, assim, Maria. aí é que eu digo, é a vida renovando os seus ciclos. É, sim. O meu filho não puxou a mim, mas veio a filha dele, que é o caminho traçado. Oh, Jesus, e isso, assim, é uma questão de amor, de orgulho, quando ela chega. E ela é a primeira mulher da geração. Porque meu pai teve 2 filhos homens, eu tive um filho homem, e meu irmão teve 4 filhos homens. Nossa! Ela é a rainha do lar. Oh, meu porque Deus, ela imagina. é a primeira mulher da geração da família. Vixe, né? Maria. Então, você imagine, né? Chega lá em casa, corre para os braços do meu pai, corre para os meus braços, corre para o braço da minha mãe. Enfim, é uma bênção. É uma luz. É uma luz, é um amor incondicional. Ai, que coisa boa. É. E como foi a história de ir para a política, inventar de ser candidato a vereador, esse movimento? Que movimento foi esse, hein? Que você... De onde foi que surgiu essa história? Eu sempre mexi com tudo.
sempre gostei de tudo. Eu sempre fui observador. Eu chego aqui, eu observo tudo, eu olho tudo, eu presto atenção. E eu sempre fui uma pessoa política. Sim. Não sou aquele político partidário de estar ali, de estar fazendo. Mas eu sempre fui uma pessoa que trabalhei na política e nos bastidores. Sim. Gosto. Meu pai nasceu e criou-se dentro de política. E eu também fui nessa vibe. Tinha uma raiz ali. Tinha uma raiz ali. Sempre gostei. Gostei daquele movimento, gostava de conversar, tive paixões políticas, acompanhei muita coisa. E sempre fui dos bastidores. Mas chegou um determinado momento em que eu recebi o convite, né? Vamos para frente agora. Você já ficou tanto nos bastidores, dê sua cara a tapa, vá para lá, vamos mostrar. E lhe confesso que não foi uma experiência muito boa. Sim. Porque eu enfrentei muitos percalços em que eu não estava preparado. Não foi um momento propício. É tanto que recebi convites para continuar. Né? Não obtive sucesso na época. Sim. Em sendo eleito, fiquei como suplente. Mas não me atraiu mais. Eu prefiro estar nos bastidores. Eu acho que você tem mais liberdade, você não se expõe tanto, você não dá tanto a cara a tapa, porque a política hoje, ela é muito perigosa. Eu acompanhei, como a gente conversou antes, eu sou de uma fase que acompanho política há muito tempo. E a política, quando eu comecei, ela era uma coisa apaixonante. A gente se apaixonava pelos discursos, a gente se apaixonava pelas falas, pelo político em si, pelas coisas que eles faziam, pelo que se trazia, pelos benefícios. E a política hoje, ela é muito imediatista. Ela se pensa no momento, naquilo. O que eu vou fazer para ganhar, para ser eleito, para estar ali. Qual personagem eu vou... Qual personagem eu vou ser? Eu vou querer transmitir para as pessoas. A política hoje ela é muito perigosa, ela engana muito, ela é muito traiçoeira. Então, assim, a política partidária de frente, de mandato, ela hoje não me satisfaz, ela não me seduz. Continuo gostando, continuo nos bastidores, né? Mas ela hoje não me satisfaz. Como em determinado momento eu achei que poderia contribuir quando eu fui para frente. Achei que poderia contribuir. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem ideias muito boas, eu tenho planos muito bons, projetos muito bons. Mas eu descobri que também não adianta você ser uma pessoa boa e não adianta você ter projetos bons. Porque você é uma pessoa bacana. Mas quando você entra no sistema, quem manda é o sistema. Ou você se encaixa naquilo ali, ou o que você tem, as suas ideias elas ficam no papel. Elas não saem do papel. Né? Você precisa ter o mandato em mãos, estar inserido no sistema e participar dele com todas as suas nuances. Tudo. Seja para isso, seja para aquilo. Não escapa de nada? Nada. Nada. Se você quer estar à frente, o topo, você tem que participar de tudo. Você tem que dizer sim para tudo. Ui. Entendeu? Então, isso não me satisfaz, porque eu não digo sim para tudo. Tem coisas que eu digo não. Então, eu vi que é um caminho muito bom. Admiro, eu tenho amigos políticos, tenho amigos que têm mandato, desejo, quando eu posso contribuir, contribuo com eles, né? Participo muito, mas acho que muitos deles que estão aí hoje eles ficam de mãos atadas, porque eles não podem fazer muita coisa. Tem ideias, tem projetos, tem coisas bacanas para ser feita, e a política, ela é muito dinâmica. Você tem muita coisa para fazer. Você tem muito onde trabalhar, você tem muito campo. A gente tem uma vida muito difícil, muito cheia de coisas que você pode resolver de uma forma prática, de uma forma simples. E você dá um arrodeio. A gente está vendo no cenário nacional, no cenário mundial, o que é que justifica essa guerra do Irã e os Estados Unidos? Nada. Nada. Dinheiro e poder.
Eu não esqueço nunca de uma das primeiras reuniões, eu como candidato, que veio um palestrante de fora. Ele veio meio que dar um workshop sobre ser candidato. E a primeira coisa que ele fez, ele perguntou foi, o que é melhor? É o poder ou o dinheiro? E a maioria das pessoas dizia, dinheiro, porque é muito bom você ter dinheiro. Eu disse, não. O político verdadeiro, ele gosta do poder. Porque o poder abre as portas que o dinheiro não abre. Então, assim, eu sou economista de formação, minha primeira formação, mas lhe confesso que nunca aprendi a lidar com dinheiro. Meu pai diz que eu gasto para ganhar. Eu não ganho para gastar. Porque para gastar eu sou um espetáculo. Agora, para ganhar, nega véia... É sofrer. É sofrer. Então, assim, a política, ela me decepcionou nesse ponto, nesse sentido. Imagino. Entendeu? A política tem uma coisa que eu sofri muito na pele. Você acha que todas as pessoas que são seus amigos votam em você. Sim, tem esse problema também. E não votam. Não vota, é verdade. Você tem 10 mil seguidores que gostam de você, que seguem você porque gostam de você. Mas não vira voto. Seguidor não vota em você. Então, assim, isso decepciona, isso enfraquece você. E eu não quero. Para me fazer feliz, eu não quero nem amor. Entendeu? Ou você me faz feliz. Forte. Ou você me faz feliz e me faz me sentir bem, ou está fora do jogo. E é isso. Eu acho que gosto, trabalho, participo, vou, estou lá. Né? Graças a Deus, sou uma pessoa muito coerente com o que eu acredito, com o que eu creio. Mas eu acho que a minha... Eu estou vendo. A minha parte ali, como político, de frente, como a gente diz... Foi só aquela vez. Foi só aquela vez. Ela não teve sucesso e ela me decepcionou muito quanto política, né? E contribuo com o que precisar, já exerci cargos dentro tanto do governo do estado como na prefeitura, né? Mas que desempenhei uma função muito boa, graças a Deus, sempre soube o que era, né? E como me comportar. Mas política para mim hoje é só bastidor. Arrasou. Arrasou. E essa verdade, quando a gente tem assim, né? É tão difícil sermos manobrados, sermos colocados, né, em situações que a gente realmente não vai se sentir à vontade, não vai se colocar ali. Em algum momento a gente vai escapar. E, quem vive a própria verdade tem essas dificuldades também. É muito difícil você acreditar que essa mesa é branca e chegar um político e dizer, essa mesa é azul. E você sabe que a mesa é branca e dizer assim, é azul. Tem que dizer que é azul. É muito difícil, porque isso mexe com sua personalidade. Você chega um momento em que você diz assim, quem sou eu? Você adoece. Qual é a verdade que eu estou querendo dizer? Eu sou eu ou eu sou o político? Ou eu sou aquela pessoa que está ali de frente para o povo representando uma coisa que eu não sou, que eu não faço? Adoece, né? Mesmo. Eu, às vezes, comparo certos políticos com ator. E são atores. Eles são atores profissionais. Eles nasceram para aquilo, né? Claro que existe muita gente boa, graças a Deus. Né? Porque senão a gente tava... escapa alguém. A gente estava no caldeirão já. Mas existem os bons, existem os maus. E, infelizmente, hoje, os maus estão aparecendo muito mais do que os bons. Né? Mas eles vão ter os caminhos deles. Estão fazendo os próprios caminhos. Não somos nós. Né? Não. Eles é que vão... A prova está aí. Sobe, depois cai, despenca, desmorona. E fique lá, na chão. Só desejaria muito em uma coisa. Eu desejaria muito conseguir ainda ver a gente aprender a votar. Eu queria muito essa consciência. Que você votasse pelo que você vê. É o real. Pelo que você vê do trabalho das pessoas. Começa uma campanha política de um candidato, você não vê uma proposta, você não vê ele dizer nada. Você não sabe nem o que E quando diz é mentira. God. Vamos falar de coisa boa, que é verdade. É verdade. Bora. Verdade verdadeira, que tem promoção boa no Atacadão todo dia. Todo dia você vai lá no Atacadão, tem promoções,
tem desconto, tem boas formas de pagamento. E, claro, sempre produtos que a gente vai encontrar tanto no hortifruti, quanto no açougue, quanto no frios e fatiados, quanto na carta dos cereais. Tem produtos lá diferenciados também, como chinelas, mantas, brinquedos, enfim. O Atacadão Mossoró faz parte do conjunto, né, do Carrefour, com mais de 380 lojas pelo país. E olha, não é brincadeira não, viu? É produto a desconto de verdade. E toda quinta e sexta tem mais promoções especiais, claro, sempre esperando por você. Atacadão Mossoró fica ali na João da Escócia, perto do Partagem Shopping Mossoró, e você vai lá e encontra todos os descontos para fazer aquela economia todos os dias. Atacadão Mossoró junto com a gente aqui no Aline Cash, hoje no episódio 40 com Nelsinho Filho, tendo aqui o DJ João Paulo Castro hoje. Ele hoje está arrasando, viu, Nelsinho? Tá. Ele hoje aqui está arrasando. Completando só o que você falou sobre o Atacadão. Se você não tiver o que fazer, vá passear. Não tem coisa melhor do que você passar no Atacadão, não. É enorme a loja. Enorme, dê uma volta, vá na praça da alimentação, vá ali nas frutas. Você pode não ter R$1 no bolso, mas vá passear no Atacadão, que é um sucesso. Eu adoro. Eu adoro ir para o supermercado. Eu não gosto de fazer feira. Mas gosta de ir para o supermercado. Mas para passear. E o Atacadão já é meio caminho pro shopping. Adoro. Dali já é um pulo. Então, tá tudo em casa. Adoro. Nelsinho e suas tiradas que saem assim tão naturalmente que ele começou a fazer áudios pros amigos, né? Falava, conversava alguma coisa, algum assunto. E esses áudios desse WhatsApp que ele acha revolucionário, eu também acho, né? Mas sim, que é uma tecnologia, ele passou por várias tecnologias. Foi do analógico pro digital. E o WhatsApp é sensação, é fantástico. E ele disse em vários áudios coisas surpreendentes, que nem ele mesmo imaginou que chegariam tão longe. Você lembra qual foi o primeiro áudio que você gravou? Lembro. E foi que assunto? Não lembro de todos, mas eu lembro do primeiro. Eu ia chegando de Tibau, uma tarde, um domingo de tarde, e encontrei um casal namorando ali, que na época existia a bueira do Hotel Termas. Era a bueira, a gente chamava a bueira. E peguei o celular na mesma hora e eu quis dizer a um amigo meu o que eu tinha vindo, um casal namorando. Do seu jeito. Do meu jeito. E peguei o celular e disse: Buana, estou aqui na bueira do Hotel Termas. Estou morta. Só disse isso. Só isso. Só isso. Mas não foi assim que você falou, não. Não, eu não lembro Interpretou. hoje. Eu interpretei. Estou morta, e a voz, morta. E a voz, quando ela vai para o celular, ela dá uma conotação maior ainda. E esse áudio, ele mandou para umas 2 ou 3 pessoas. Eu, em menos de 24 horas, sem exagero nenhum, Aline. Não, sem exagero, eu sei. Eu amanheci com uma enxurrada de gente perguntando se era minha voz, se era eu, se era não sei o quê. E eu falo, aí eu liguei pra minha amiga e digo: você mandou pra alguém? Eu disse: não, eu botei num grupo, me desculpe, me perdoe, entendeu? E eu disse: minha gente, o povo foi mandando esse áudio pra mim que eu não sei nem o que é. E aí, depois... Famoso sem saber. Depois, uns 3 dias depois, acho que uns 4 dias depois, eu achei até engraçado. Eu vou para estou indo a trabalhar e vejo um acidente de moto. Um cara leva uma queda, é atropelado, e o SAMU estava chegando para levar ele. Só que o cara, eu era a primeira pessoa do sinal, quando o sinal abriu. Eu não tinha como passar, porque o cara caiu em cima do carro. E eu fui fazer a mesma coisa. Mandei um áudio para um amigo meu: Buana, mulher, você sabe onde eu estou aqui agora? Um homem sofreu um acidente em frente a mim. O homem caiu todo arreganhado de frente para mim. Aquele cachos de uvas verdes frescas. Eu estou impávido colosso. Eu estou coralina. Aline, olha, eu nunca mais na minha vida tive paz. Nunca mais eu soube o que era ter paz. Eu só mandei isso. Infrações do mesmo jeito.
Ó, agora isso, a cena era exatamente o rapaz caiu todo arreganhado, aí rasgou a calça. E eu era vendo, com o celular na mão, não podia sair, e gravando, e mandando pra ele, entendeu? E ele achava muita graça. Aí ele disse, de onde é que você tirou essas palavras? Eu digo, veio na hora. Aquilo foi uma coisa do momento. E esse áudio, até hoje, isso tem 7, 8 anos que aconteceu. Até esse vídeo, esse áudio, que foi um áudio, não foi um vídeo. É o áudio. Ele foi transformado em vários vídeos. Inclusive, em vários idiomas. Eu já escutei em chinês. Adoro. Em chinês. Adoro. Eu digo, meu Deus, como é que minha voz chega num canto desse? Que é isso que eu digo, que a internet, ela voa. Ela voa, ela vai na velocidade da luz. Então, vários humoristas cearenses gravaram, fizeram áudio, mandaram para mim. Perguntaram, pode divulgar. Na época que a Eliane estava no SBT, me convidou para ir... Do Famosos da Internet. Famosos da Internet. Me convidou para ir, mas eu achei muita exposição. Eu disse, não, tem para quê? Não, não vou não. Eu não vou não. Aí, enfim, começou com essa história. Mas tem esse primeiro áudio de Buana que você enviou. Teve uma pessoa muito especial que já partiu também, que chegou até ela. Foi. E você... Foi. Eu, para minha surpresa, eu estava no Carnaval de Aracati, no meio daquela multidão de gente, e eu escuto no trio elétrico aquele nome, Buana, mulher. Aí eu achei até que era Buana, meu amigo, né? Porque Buana é um amigo meu, que é uma pessoa muito querida minha, que a gente usa esse apelido dele, que muita gente não sabe nem quem é. E é como Lombardi de Silvio Santos. Sim. E eu olhei assim, quando eu olhei para trás, que eu vi, o cantor Gabriel Diniz estava em cima do trio, com um canhão em cima de mim. Aí eu disse, fala-me, Nossa Senhora. E eu fiquei tão assustado com a cena, que ele disse, Buana, e apontava assim, suba, vocês sabem quem é Buana? Ele perguntando. E ele colocou no áudio no trio elétrico. Mentira! Ali eu fiquei. Juro a você, eu não sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa envergonhada. Mas ficou. Mas nesse dia eu fiquei. Subi no trio. Ele me deu um abraço, disse, eu sou seu fã. Eu tenho esse áudio gravado por ele. Ele tirou fotos comigo. Eu fiquei um pedaço em cima do trio, mas eu disse, eu vou descer, que eu não tenho nada a ver. Não tenho nada a fazer. Agradeci muito a ele, o jeito carinhoso que ele me tratou. Chorei muito quando ele faleceu, mas Sim. são os desígnios de Deus da vida. Verdade. Mas ele foi uma pessoa tão querida comigo, assim, um cara famoso nacionalmente, me encontrar, me pegar no meio de uma multidão daquela, que eu disse assim, cara, eu não entendi o porquê, entendeu? Já. Ele dublou o meu áudio. Gabriel Diniz dublou o meu áudio. E tem uma história muito engraçada, que quando ele faleceu, eu tenho um casal de amigos, que somos muitos amigos, eu botei nos stories dele, quando ele faleceu, eu mandei uma mensagem para ele, eu botei, tamo junto. Aí minha amiga disse, morreu também, porque tamo juntos. Nesse momento. Nesse contexto, e mandou até uma coroa de flores para minha casa. Oh, por aí você Deus do como céu. o povo gosta de brincar. Você Mas é demais. assim, aconteceu isso, como também aconteceu, eu fui para aquela balsa de Grossos, que tem uma história muito engraçada dali. Conhecemos muito bem. Eu fiz um vídeo com a participação de um amigo meu, dublando uma música de Marília Mendonça. Sim. Que Marília Mendonça repostou no Facebook dela, que Eita. teve 35 milhões de visualizações. Que legal. Que também ficou minha amiga. Eu tenho uma amiga que ela disse que eu sou pé frio, porque quem gosta de mim falece. Mas vamos organizar esse negócio. Essa frase tá boa, não. São detalhes que acontecem na vida. Que aconteceu, né? Mas, assim, eu também fiquei muito amigo dela, sabe? Ela mandava mensagens carinhosas para mim. Então, são coisas que eu não entendo, que aconteceram comigo, que foi natural.
Eu nunca procurei ninguém, eu nunca fui atrás de ninguém, eu nunca forcei barra de dizer assim, eu vou fazer porque eu quero ser famoso. Não, nunca. Não é seu perfil. Não é meu perfil. Eu faço coisas naturais quando eu acho que fica legal. Às vezes eu estou deitado na minha rede, balançando, e eu gravo uma coisa. E aí faz uma coisa. E a minha voz no WhatsApp, ela fica muito engraçada. Não, ela é engraçada aqui também, viu? Né? Então, assim... A voz é engraçada aqui também, que a gente tá se acabando de rir. Eu consigo fazer áudios, não sou muito bom de vídeo, mas eu consigo fazer áudios que inspiram muita gente. O do Pingo. Entendeu? O do Pingo foi do mesmo jeito. Você passou por lá? Eu cheguei tem uns 5 anos atrás. O que saiu esse ano não foi desse ano, não? Foi. Mas cada ano eles voltam o que eu fiz há 5 anos atrás, eles reeditam, colocam novas coisas e aí eu recebo, sem exagero nenhum, cobrança de tanta gente que eu digo, eu vou ter que fazer. É o jeito que tem que fazer, porque já virou uma tradição. Então, assim, aí eu vou lá, procuro me inspirar, aí faço aí não dá certo, aí eu tento de novo, aí chega um que eu mando para a comissão, eu tenho uma comissão julgadora. Adoro. Que são os críticos dos áudios. Que chique. Aí eu mando para os 5. Quando aprova os 5, aí eu digo, agora vocês que mandem. Aí também vai-se embora. É rápido. Esse do Pingo que reeditam todo ano, eu fui para lá, era tipo 10h30 da manhã. Eu digo, eu vou dar uma olhada como é que está o circuito. Quando eu cheguei, não lembro, até uns 5 anos atrás, quando eu cheguei lá, não tinha canto nem para os ambulantes mais colocados. De tanta gente que já tinha. Né? Aí eu, fui para casa, me inspirei e fica uma coisa legal. E assim, quando eu vejo que tem alguma coisa bacana que dá para fazer eu já fiz de uma ressaca que eu tive, que ficou fantástico, que eu amanheci uma ressaca grande. E fiz Nunca mais eu bebo. Teve uma época de uma lua, que era a maior lua que tinha. Eu também, eu estava em Natal, fiz que era o povo tudo correndo para ir ver a lua. Aí eu disse, esse povo nunca viram uma lua, não. Esse povo não sabe o que é uma lua. Então, assim, eu pego elementos que eu vejo da verdade, da realidade, e dou aquela conotação engraçada. Dou aquela coisa que o povo gosta de ouvir. Porque as pessoas hoje, elas necessitam, elas não só gostam, elas necessitam ouvir coisas boas, coisas leves, coisas engraçadas. Então eu transformo. Muita gente, quando eu fiz o vídeo de uvas verdes frescas, eu disse, o que tem a ver um homem cair no chão com uvas verdes frescas? Mas a pessoa deu aquela conotação que uvas verdes frescas eram outra coisa. O que tinha Impávido Colosso? Impávido Colosso foi o teso reto, porque a gente cantava o hino nacional, teso. Mas a gente imaginou outra coisa. Já imaginou outra coisa. Teso e reta. Então, assim... Não tão reta assim. Não tão reta assim. Mas o horário não nos permite ir mais além, não é verdade? É verdade. Então, a leveza com que eu faço a coisa, ela dá esse tom engraçado. Eu não uso o poder que eu tenho de comunicação para uma coisa pejorativa, ou para uma coisa pesada, ou para falar mal, entendeu? De dizer assim, o Pingo... Traga aí, João, pra cá, pra botar no áudio aqui, pra gente finalizar o nosso episódio. Calor, menino do calor, foi maravilhoso. Bora aqui de novo. Vamos botar no comecinho. Eu acho que Mossoró é a única cidade que Jurema seca, que Jurema morre. Porque, bichinha, até as pobres da Jurema estão mortas, seca. Não tem uma folha viva da Jurema. Não tem um vento, não tem uma árvore que balance, não tem uma palha de coqueiro que saia do lugar. Porque o calor, a quintura, dá de matar qualquer cristão de Deus. Nem as bactérias sobrevivem a um calor desse. Meu pai é eterno, não, a praia lá da Rio Grande do Sul não sai nem de casa. Você vê que eu mexo com muita coisa, mas é uma coisa leve. Você vê que é uma coisa leve. E muito verdadeira. Muito verdadeira. Eu encontro muita gente que hoje não me conhece, mas conhece a minha voz e diz assim, cadê os áudios? Homem, faça áudio. Faça áudio. Porque eu também não me sinto na obrigação. Sim. Eu não sou
o youtuber, eu não sou influenciador. TikToker. Eu não sou TikToker, eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que gosta de brincar, às vezes, com o celular, quando eu tenho vontade. Maravilhoso! Não disse que não ia dar tempo a gente conversar tudo? Mas hoje um pouquinho, só um pouquinho, do que é Nelsinho Filho, toda essa alegria, leveza e verdade que ele tem. Nelsinho, eu quero lhe agradecer muito, muito, muito pela sua disponibilidade, você ter vindo aqui, mesmo não sabendo o que é que eu queria muito com você. Isso, o que diabo é que a Aline quer comigo, meu Deus? Porque eu não tô mais nessa vibe. O que é? O que é, mulher? O que é, mulher, que você quer? Mas vamos lá, vamos ver, né? E quero dizer que, assim, foi muito maravilhoso. Vamos organizar para algum outro momento. Sim. A gente conseguir fazer outras coisas juntos também, porque eu acho que é isso, né? Nossas personalidades moçoroenses, nossas personalidades potiguares, elas têm que serem vistas como elas realmente são. Então é isso que a gente... uma das propostas aqui do Aline Cast é trazer as personalidades para mostrar quem são, um pouquinho da história delas, para a gente ter uma noção, né, de quem elas são. E é maravilhoso, né? Assim, a gente conhecia de longe, agora um pouco mais perto, mas eu quero lhe agradecer demais. Eu amei. Eu só tenho a agradecer a você, muito bom. Como eu disse no começo do nosso podcast, eu sou seu fã, acho você uma pessoa extremamente responsável, obrigada, cuidadosa com o seu trabalho. Obrigada. Tá entendendo? Já lhe vi em outros canais, em outras coisas, mas sempre achei uma pessoa muito cuidadosa, muito respeitosa e uma profissional. Eu acho que você é uma profissional que está inserida naquele contexto. Você não sai de onde você está para agradar A, B ou C. Não, você tem um perfil, você tem um trabalho. Então, eu que lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui, de conversar, de falar um pouquinho para as pessoas que lhe curtem, para as pessoas que lhe ouvem. Um pouquinho da minha história, eu tenho muita história. Estamos esperando o livro. Que você nem imagina. Né? Ou os livros. Ou a enciclopédia, que era uma sequência. Bora. E, assim, agradecer muito a você, agradecer ao pessoal daqui, da TV, assim, fui super bem recebido. Tomei um café doce, não, mel. Me prometeram botar uma gota, botaram assim, derramaram o bicho dentro. Mas mesmo assim, tenho que agradecer muito, né? Foi maravilhoso. Encontrei pessoas aqui que eu conheço, que não sabiam nem que estavam aqui. Parabéns pela equipe, parabéns pela TV, que eu acho que é um veículo que só tende a crescer, né, e se desenvolver. A cidade precisa disso. E muito obrigado a você. Agradeço muito a participação especial de João, que foi muito hoje importante. Ele foi assim, né? Ele nunca participou tanto como hoje. Ele foi essencial. Hoje ele foi essencial. Hoje botou o celular, trocou luzes, filmou, ele fez... Deixou o alarme tocando. Ainda deixou o alarme tocando. Ele foi essencial hoje para o nosso podcast. E, enfim, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. E desejo a você muito sucesso. Amém, a nós. Muito obrigada, Nelsinho. Tá aí, um pouquinho de Nelsinho Filho no nosso AlineCast de hoje, agradecendo a Retina Oftalmologia, a Atacadão Mossoró, Empório Mid, Madame Dandinha e também a Birré Spa. Beijo, abraço, tô indo, tchau.